Então foram classificações embaraçosas, exceto pela Ferrari, e não sou eu quem está dizendo. Leclerc disse isso no rádio do time após as classificações. Uma Ferrari realmente fora do ritmo, off the pass, em relação a todos os outros, e isso não é bom, especialmente em condições de pista molhada. Há declarações de Leclerc que me arrepiaram, depois vou deixá-los ouvir. Mas antes, temos que ver o que aconteceu com Hamilton, porque ele foi excluído no Q1. Lembro que Hamilton chegou em 20º, primeira vez em sua carreira que ele foi excluído no Q1, última posição, exceto por falhas técnicas. Então, essa é uma situação alarmante para dizer o mínimo. Vamos ver tudo em detalhe. Obviamente, antes de mais nada, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo no canal. Por favor, isso é fundamental para me apoiar no trabalho que faço. Dito isso, vamos ver a classificação imediatamente, assim fazemos um breve resumo e depois vamos ver os tópicos mais importantes. Então foram classificações muito difíceis em Las Vegas, porque antes havia condições de pista totalmente molhada, que foram antecipadas por todos na Aston Martin, que foi a primeira a colocar pneus para pista totalmente molhada. Depois a pista secou e no final vimos até mesmo Pioti colocar o pneu intermediário. Esta classificação com a pole de Norris, que fez uma volta incrível no final, mas ele também ficou surpreso com a pole porque cometeu erros no último setor. Apesar disso, consideramos também a superioridade da McLaren em condições de pista molhada ainda mais bem. Apesar desses erros, ele conseguiu fazer a pole position. Segundo Verstappen, que na minha opinião fez uma classificação incrível, fazendo claramente a diferença. Olhem onde seu companheiro de equipe Tsunoda está em 19º e ele chegou em segundo. Então, parabéns ao Max, que ainda mantém o Mundial vivo, porque pelo que pode. O MVP dessas qualificações é sem dúvida o Carlos Sainz, em terceiro lugar. Pilotou muito bem, até porque Albon foi eliminado no Q1, ficou em 16º. E Sainz conseguiu chegar em terceiro lugar com uma Williams. Então é muita coisa. Carlos sempre consegue fazer o melhor nessas condições. Ele consegue se adaptar muito bem. Então, Chapiau. Então vemos uma Mercedes, aquela de Russell, em quarto, quinto Piastri, que me decepcionou um pouco, porque considerando o seu companheiro de equipe, ele poderia ter feito certamente melhor. Ainda culpou as condições externas e não a si mesmo, teve que fazer ajustes no volante, enfim, culpou outra coisa e não suas habilidades e capacidade de se adaptar à pista. E então, pouco a pouco, todos os outros. Leclerc está apenas em nono. Quero salientar que Leclerc está em nono atrás de uma McLaren, uma Red Bull, uma Williams, uma Mercedes, uma Racing Bulls e um Aston Martin. Duas Racing Bulls porque são Lawson e Adjar, ambos à frente. Quer dizer, e em certos momentos, só faltava a Alpine também passar na frente dele. Ou seja, vocês entendem bem que a situação é alarmante, para dizer o mínimo. Em condições de pista molhada, a Ferrari tem uma dificuldade enorme. Leclerc já foi um milagre chegar no Q3, ele já fez muito. Ele estava muito rápido no primeiro setor, mas no segundo e terceiro setor era ininvisível, ou seja, não conseguia ser rápido, tinha uma dificuldade enorme, especialmente na chicane central, a Ferrari estava inguiável. Logo depois, vou mostrar para vocês um onboard de Leclerc, onde ele desliza por toda parte, não encontra absolutamente nenhuma aderência, zero tração. E ele mesmo disse isso no rádio do time, que ouviremos depois. Mas antes de ouvir tudo, quero esclarecer um pouco a situação de Hamilton. Hamilton 20 graus, como dissemos antes, foi excluído no Q1. Vimos essa situação aqui, onde Hamilton chegou na reta para completar e iniciar, digamos, a última volta lançada, mas ele encontrou os semáforos vermelhos. Ele explicou isso depois em entrevistas pós-classificação, que encontrou bandeira amarela na curva 17, então na última curva. E por isso levantou o pé, desacelerou, como se deve fazer com bandeira amarela, e depois passou pela linha de chegada, que ainda podia iniciar a última tentativa, mas então encontrou os semáforos vermelhos, que eram para avisar os outros pilotos que a sessão havia terminado, que o tempo tinha acabado. Em suma, Hamilton foi muito azarado porque Ricciardo me disse para acelerar e ele encontrou os semáforos vermelhos. Na minha opinião, a situação neste caso deveria ser mais esclarecida, no sentido de que você não pode colocar semáforos vermelhos se o piloto ainda tem tempo disponível para fazer uma volta lançada. Então, é necessário esclarecer quando é o momento de lançar-se, ou seja, quando é a linha definitiva, a linha de chegada que determina quem pode lançar-se ou não. Neste caso, há uma diferença entre os semáforos e a linha de chegada que é clara. E, portanto, você não entende se realmente pode lançar-se para a volta ou não. Apesar disso, poderia mudar a situação, na minha opinião, dificilmente. Ou seja, sim, a pista estava evoluindo, estava melhorando à medida que os pilotos davam voltas e
Essa última tentativa poderia ter sido uma chance para Hamilton se qualificar, mas também é preciso dizer que já tinha encontrado o Andrade a bandeira amarela antes. Ele já tinha levantado o pé, poderia talvez fazer a diferença, sim, foi realmente azarado, um pouco como toda a temporada de Lewis, é realmente um azar único. E depois ele diz: peguei a bandeira amarela na curva 17, cheguei à linha de chegada e havia semáforos vermelhos. Então estava acabado. Na verdade, pela gráfica, parece que poderia fazer outra volta lançada. Ricardo Dummy avisou ele. De qualquer forma, é uma situação muito azarada e apertada. Não quero culpar nem Hamilton nem a equipe nesse caso. Realmente muito azar. Vamos ouvir também as declarações que ele fez depois. De facto, vou mostrar para vocês. Obviamente não podia ficar pior do que isso, e estou de acordo com Hamilton. Isso depois de chegar em 20º na qualificação em Las Vegas. Porque tivemos tanta diferença entre Hamilton e Leclerc, certamente também devido ao ajuste. Vamos ver se já posso mostrar para vocês o gráfico. Vamos ver que eu preparei. Aqui está. Este é Leclerc e Hamilton. A diferença entre a volta com pneus totalmente molhados. Esta é a de Hamilton em 1,57,1. A volta de Leclerc em 1,54,8. Vocês entendem bem, uma diferença de 2 segundos e tanto entre os dois pilotos da Ferrari com o mesmo carro é bastante, mas se olharmos também as velocidades máximas e tudo, vemos que Hamilton tinha uma velocidade máxima maior, significativamente maior que Leclerc, sintoma de um ajuste um pouco mais leve de Hamilton em comparação a Leclerc. Nós dissemos isso ontem também, se vocês se lembram, Hamilton estava bem com o ajuste, estava um pouco mais leve em comparação a Leclerc e tinha a intenção de manter esse ajuste durante o fim de semana porque estava-se saindo bem. Então, essa escolha não compensou porque acabou chovendo em Las Vegas e por isso é necessário ter mais carga quando se tem menor incidência na asa dianteira e também na asa traseira, você consegue parar menos o carro na curva. De fato, se vocês virem, Hamilton tinha muita dificuldade na entrada e não conseguia recuperar depois. Se freava mais forte, sacrificava de qualquer maneira a saída. Enfim, Hamilton perdeu demais na parte técnica do circuito. Vejam aqui o quanto o carro dele escorregava, uma diferença de 20 km por hora em relação ao seu companheiro de equipe. Realmente muita coisa, e dá para ver que toda essa diferença entre Hamilton e Leclerc se concentra no segundo setor. Isso para mostrar a vocês também a telemetria. Vamos ouvir as palavras de Hamilton porque são interessantes. O que ele disse após as qualificações, vamos ouvir juntos e depois comentamos. Isso é, o que dissemos antes não pode ficar pior do que isso. Ele mesmo disse também que no FP3 se saiu bem e de fato o FP3 foi forte. Mas depois as condições pioraram significativamente, choveu muito nas qualificações e isso também piorou sua situação. Piorou também seu ajuste, que não era adequado nessas condições, e então ele acrescentou a frase: não poderia ficar pior do que isso, mas infelizmente ficou pior. Eu sinto por Hamilton que está nesta situação porque não é culpa dele, quer dizer, ele realmente se encontra em um tsunami de pressão e muito. Ele tem motivação, quer fazer, mas o carro não lhe permite ir mais rápido, o carro é imprevisível e isso me conecta aqui a Leclerc. Agora vamos falar de Leclerc porque a situação é alarmante e quero começar pelo rádio da equipe. O que Leclerc disse após as qualificações. Ouçam bem isso porque é realmente absurdo e depois há algumas declarações ainda piores. My God, embarrassing. Fucking embarrassing. Fuck now. I don't get how it can be so off the pace. There's like zero grip. Zero fucking grip. Aqui estão as declarações de Leclerc que diz que é embaraçoso. Ou seja, é embaraçosa a situação que a Ferrari está vivendo neste momento. É impossível, não entendo como estamos tão fora do ritmo em relação aos adversários. É evidente isso porque chegar atrás de tantos, com tantas equipes, fizemos um resumo antes, é realmente embaraçoso. De fato, é verdade, eles realmente perdiam muito, especialmente a Ferrari com Leclerc. No primeiro setor, ele tentava controlar um pouco a distância de Norris, mas nos outros setores, uma dificuldade devastadora e uma Ferrari continuava a deslizar. De fato, vou mostrar bem, obviamente, circularam todos os memes sobre John Elkann, que diz, pensa em dirigir, e depois o carro é incontrolável. Vou mostrar algumas cenas, só para vocês entenderem o quão incontrolável era a Ferrari a bordo. Vamos em frente.
Olhem aqui todas as correções. Vamos em frente. Vamos para a parte central que se entende bem. Realmente inguiável, você percebe que não tem tração. Mesmo aqui na entrada. Tem que desacelerar muito para controlar o carro nesta chicane central. Vamos ver aqui na saída. Ou seja, olhem essas contra-esterçadas, é um carro inguiável. Ou seja, ouçam também o motor. Vou repetir esta parte aqui porque realmente é algo incomentável. Ou seja, ouçam quanto a potência é cortada porque não há tração, não há aderência e, portanto, para manter o carro na estrada, corta a potência para tentar gerenciar a entrega. Ou seja, é algo decepcionante, muito decepcionante, especialmente de uma equipe como a Ferrari, que você obviamente espera estar pelo menos lutando na frente com os outros, não que deva vencer todas as corridas, não que deva sempre, mas pelo menos lutar pelo top 3 é o mínimo. Em vez disso, o carro era incontrolável e vimos muitos erros nesta frenagem, que é praticamente a última verdadeira frenagem. Aqui a Ferrari não freava. Ou seja, vimos um monte de escapadas, muitos bloqueios nesta curva, porque a Ferrari aqui não parava. É realmente difícil. Vou fazer vocês ouvirem também este onboard, sempre de Leclerc, e depois vamos ouvir suas declarações que são bastante impressionantes. Aqui está. Isso realmente ainda era com os pneus de chuva completa, aqui, então ainda no Q1, e ouçam como Leclerc. Derrapa. Vamos em frente. Ou seja, entendem bem a situação. Ou seja, entendem bem como os pilotos estavam dirigindo nessas condições e o quanto são heróis tanto Leclerc quanto Hamilton por dirigir nessas condições. Portanto, antes de fazer certas declarações de John Elkann, é preciso pensar um pouco, dar um passo atrás e só depois falar uma vez que tenha obtido resultados, na minha opinião. Até esse momento é preciso manter a cabeça baixa, trabalhar e se concentrar em melhorar o carro. Mas não se pode culpar os pilotos porque, na minha opinião, estavam fazendo milagres. Ou seja, a paciência de Leclerc, que desde 2019 na Ferrari ninguém mais teve, é realmente algo absurdo. Hamilton, depois de uma temporada assim, é um santo por não explodir nas declarações pós-corrida, na minha opinião. Portanto, realmente os pilotos são intocáveis neste momento, também porque você dá a um 7 vezes campeão mundial um carro assim, ou seja, é realmente uma carroça. Para um piloto que está acostumado a guiar carros muito mais performantes e, em vez disso, lhe dá um carro inguiável. Portanto, realmente sinto muito por Hamilton, porque por anos ele esteve acostumado a guiar carros com carga aerodinâmica incrível, o V10, o V11, carros da Mercedes que eram incríveis, e este ano se encontrou dirigindo um carro realmente inguiável, com muito substerço, como ele também disse nas declarações pós-corrida, difícil de guiar. Dito isso, quero que vocês ouçam as declarações mais alarmantes de todas. De fato, estas são declarações que marcam a virada, estou-lhes dizendo agora, e a partir deste momento verão um outro Leclerc, na minha opinião, porque são declarações que não comentam as qualificações, em particular de Las Vegas, mas comentam a situação da Ferrari no molhado e são preocupantes para quem ama ver Leclerc na Ferrari. Este é um pouco o ponto de virada que eu vi no passado com Vettel, vi no passado com Alonso, que passaram de amar a Ferrari a se encontrarem em, digamos, um casamento que não funciona, se quisermos, a começar a encontrar os problemas e não mais encontrar aquela serenidade que lhes permite seguir em frente. Vou fazer ouvir essas declarações, depois vamos comentá-las juntos. Since I joined the team, we've been struggling massively at finding the grip in those kind of conditions. It's hugely frustrating because it's probably been my biggest strength in the junior categories, and then we are doing something wrong. I have no idea what that is because we've turned the car upside down. We've had Lewis and obviously Carlos before that also joined from other teams that could tell us the feelings they had with the other cars, but it's just extremely difficult to find the grip with our car, and yeah, very, very unpredictable as well, which causes us to do a lot of mistakes. So it's not that we're not trying, because with the team we've tried absolutely everything, but for some reason we haven't found our way yet.
Aqui, estas são declarações de Leclerc e são alarmantes porque não apenas analisam as qualificações onde giraram o carro, tentaram encontrar o ajuste certo, mas não conseguiram, mas destacam como ele, Leclerc era um piloto muito forte nas categorias menores no molhado. Era um dos seus pontos fortes. Desde que ele chegou na Ferrari, nunca conseguiram ser rápidos em condições de chuva, ou seja, sempre tiveram problemas em condições de chuva, nunca conseguiram encontrar o ritmo e, portanto, é uma análise que vai além da situação atual, além das qualificações atuais e analisa a situação completa da sua carreira na Ferrari. Então, é um pouco um exame de consciência. Ele também destacou que antes com Hamilton, depois com Sainz, teve vários companheiros de equipe que tiveram as mesmas sensações. Com a Ferrari, nunca conseguiram encontrar o ritmo, especialmente nessas condições. E então ele falou Leclerc, neste caso, mais como homem, como piloto Leclerc, do que como homem Ferrari, na minha opinião. É no sentido de que ele está se distanciando um pouco da equipe neste momento com essas declarações. E atenção que isso é grave, no sentido de que poderíamos ver um Leclerc que talvez se desiluda com a Ferrari e isso poderia ser muito preocupante. Vamos ver a diferença Norris-Verstappen, então primeiro e segundo. Vamos ver juntos porque vimos, no final, muitos giros rápidos em sequência. Norris conseguiu fazer a volta mais tarde em relação a Verstappen, então ele tinha a melhor pista, se quisermos. Vejamos aqui a diferença entre os dois. Vemos aqui que no início Lando fez uma ótima volta, realmente fez um primeiro setor impressionante. Olhem aqui a diferença entre os dois, uma diferença na freada de quase 20 km de diferença. Dar 20 km de diferença na freada, ou seja, na frenagem, a Max Verstappen é impressionante. Então, grande Lando, porque aqui fez muita diferença. E vemos que Norris de uma vantagem de 1 segundo passou para uma vantagem de 3 décimos, cometendo um erro de 7 décimos. E apesar do erro de 7 décimos, ele manteve a pole. Ou seja, estou mostrando a vocês a superioridade da McLaren, neste caso impressionante. E grande Lando de qualquer forma, porque conseguir uma vantagem de 1 segundo é chapéu, foi ele que fez, não foi Piastri, por exemplo, com o mesmo carro, mas ele tem esse amortecedor, esse gap que pode gerir bem em relação aos adversários e isso faz muita diferença. Se Max dirigisse uma McLaren, estaríamos aqui falando de um campeonato mundial já encerrado há um tempo, e eu repito isso porque Verstappen está realmente fazendo a diferença mais uma vez. Infelizmente, ele não tem o carro à disposição para lutar pelo Mundial, porque, na minha opinião, sua Red Bull está nas mesmas condições. Vamos voltar à telemetria da Williams que vimos hoje em condições de chuva. Ou seja, se olharmos os tempos de Verstappen e Sainz comparados hoje, olhem a linha dos tempos, são iguais. Ou seja, a telemetria é idêntica como linha. Há a Williams de Sainz que alcança até uma velocidade máxima mais alta do que a Red Bull de Verstappen. Então, a Williams está um pouco mais leve, mas vejam o nível de carga na parte central, ou seja, realmente estão muito, muito próximas. E isso nos mostra que Verstappen estava dirigindo um carro que, em condições de chuva aqui em Las Vegas, blá blá blá, está no mesmo nível da Williams e conseguiu chegar em segundo atrás de um Norris e chegou lá colado. Isso não é para diminuir Norris, mas para destacar também a força de Verstappen, porque Verstappen chegou a 0,3 segundos, assim como Carlos Sainz, com um carro claramente inferior. Pronto. Então, isso é para fazer vocês entenderem o quanto Verstappen sempre faz a diferença. Ele não desistiu do Mundial. Pelo contrário, parece que Piastri desistiu mais, que chegou a 1 segundo de Norris com o mesmo carro. E isso é suficiente. Aqui chega a freada, olhem agora. Contra-esterçada, contra-esterçada, contra-esterçada. Ou seja, ele não tinha controlado o carro na saída. Vimos também na telemetria antes, perdeu continuamente a traseira. Aqui realmente teve muita dificuldade. Norris, apesar desse erro, conseguiu ir para a pole. Então isso é muito para ele. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Daqui do Laço é tudo, nos vemos no próximo vídeo.